Vamos falar de férias agora? Ou melhor, de fim de férias. Daqui a pouquinho estão acabando as férias escolares. As minhas férias vão começar já já, viu? Então daí eu vou usar essa entrevista de hoje aqui para quando eu estiver voltando de férias também. Mas muita gente acaba tirando férias junto com os filhos, junto com as crianças. Vai viajar, passamos os períodos de festas aí, Natal, Ano Novo. É uma época do ano, esses meses, né, de dezembro, de janeiro, que a gente quebra um pouco a rotina, sai um pouco daquela rotina diária do ano todo. E aí, na hora de voltar, a gente fala que as crianças têm dificuldade de voltar das férias, mas nós adultos temos também. Tanto de voltar com a alimentação regrada, quanto com o horário regrado, acordar cedo, dormir mais cedo, fazer as refeições nos períodos certinhos, a gente tem dificuldade assim, não são só as crianças não. Por isso que a gente trouxe hoje aqui a psicóloga Adriana Severini para ajudar a gente a voltar das férias. Adriana, boa tarde. Boa tarde, tudo bom com você? Tudo bem. Obrigada, viu, por participar do Mulher.com. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Adriana, é verdade que existe aquela famosa depressão pós-férias? Existe, Aquela tristeza que bate, né, quando a gente está voltando para a nossa rotina. Verdade, porque assim, quando nós saímos de férias, você falou tudo, a gente sai da nossa rotina. Então você acaba levantando mais tarde, come um pouquinho mais de besteira, você não tem um horário muito rígido para almoçar, você tem toda uma flexibilidade que no dia a dia não é possível ter. Então, quando você começa a ter, tem que voltar, bate aquela depressãozinha, uma depressão pós-férias. Então, começa uma semana antes, que já dá aquele aperto, que você fala, ai não, não quero, o sofrimento eu tenho que voltar. Já vem antes do fim das férias, O sofrimento né? Começa a gerar uma ansiedade, porque está acabando, parece que vai fazendo uma contagem regressiva de quanto tempo falta para terminar. E um jeito legal para cortar isso é você ir aos pouquinhos entrando no eixo. Nessa uma semana antes que falta, você vai aos pouquinhos tentando voltar aos seus hábitos normais. Então, se você está acordando meio-dia e você tem que acordar às 6 da manhã, então já começa. Um dia você acorda às 11, às 10, às 9, porque daí você dá o tempo certinho. Então, antes de você voltar para o horário do trabalho, você já está acostumando o seu organismo aos poucos ao voltar para o horário comum, porque se de repente você está acordando aí é um mês, ao meio-dia, e de repente no dia seguinte você tem que levantar às 6 da manhã, vai ser muito doloroso. Quer dizer, se eu tenho que voltar a trabalhar na segunda-feira, e aí no sábado e no domingo eu falo, não, hoje eu vou acordar um pouco mais cedo, o organismo não vai dar conta, né? Ele vem há um mês acordando aí, ou 2 semanas, enfim, numa outra rotina, de um dia para o outro querer fazer com que ele volte ao normal, ele não vai, vai reclamar. Ele vai reclamar, vai dar um cansaço muito maior, uma irritabilidade muito grande, pode dar essa sensação de tristeza, não é uma depressão, é uma tristeza, de não quero, um desânimo muito forte. Então, começa um pouquinho antes, não é nada assim radical. Você começa uns 4, 5 dias antes, você vai começando a acordar um pouquinho mais cedo e dormir um pouquinho mais cedo, 1 horinha, meia hora, daí aumenta para 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, e você vai aumentando até chegar no horário, porque quando chegar no dia do que você precisa voltar a trabalhar, o seu organismo paulatinamente ele já foi se readaptando àquilo que você tinha antes. E aí é muito mais fácil, né? Você sofre menos, as crianças sofrem menos. Você está com criança em casa de férias? Você está de férias? Está com os netos em casa? Como que é esse período de férias? E a readaptação é fácil, é difícil? Você sofre aí com essa depressão pós-férias que a gente conta? Manda mensagem aqui para nós, entra lá na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/mulher.com/oficial. Vai também na nossa página do Instagram, @mulher.com. Manda suas mensagens. Se tem dificuldade nas férias? Tem alguma pergunta para a nossa psicóloga, para a Adriana? Manda aqui para a gente, que a gente vai tentando repassar tudo para ela, tá bom? Para ela te ajudar aí nessa volta às férias. Adriana, então assim, pensando quem está de férias ou quem vai sair de férias, quais os erros que as pessoas cometem nesse período aí que chega lá no fim e dá essa dificuldade de voltar? O grande problema, acho que é justamente isso que a gente falou, ela deixa tudo para o último dia. Então eu aproveito tudo para o último dia, eu vou comendo besteira, dormindo até tarde, mudo todos os meus hábitos radicalmente
até o final, até o último dia. E de repente no dia seguinte eu tenho que me enquadrar tudo de uma vez só. O corpo sente, o nosso lado emocional, o psicológico sente também e as crianças sentem muito. Então, principalmente quem tem criança muito pequena, é tentar não tirar muito o hábito, porque o adulto, o adolescente, ele consegue retomar mais fácil, mas criança com menos de 10 anos, não. Então, no mundo, se ela está acostumada a acordar às 6, 7 horas da manhã, dá tudo bem uma folguinha, mas até às 9, no máximo 10 horas da manhã, que já é uma diferença grande, mas não a mesma coisa de acordar ao meio-dia. E tenta manter os horários da refeição. Embora os pais, por exemplo, eu estou na praia, eu não quero comer meio-dia, mas tenta deixar um horarinho regradinho para as crianças. Então, meio-dia e meia, 1 hora, leva um lanche ou leva uma comida para a criança, para comer com a criança. Porque para a criança é mais difícil ela quebrar o hábito dela, que ela está acostumada, e daqui a pouco ela tem que retomar de novo. Elas sofrem mais do que a Ela gente. sofre muito mais do que a gente, porque ela está acostumada com tudo regrado. E se você corta e depois tem que voltar, esse movimento para ela é muito complicado. É muito mais difícil do que é para a gente. E para quem já está de férias, viu que já está fazendo as coisas de uma forma errada, assim, já não está seguindo isso. Dá para ir retomando. Dá para ir aos pouquinhos retomando? Dá para ir aos pouquinhos retomando. Então, assim, começar a ter horário de almoço. Às vezes você está ali na praia e um dia sai o pai e leva as crianças para ir almoçar. Depois ele e a esposa vão comer junto em outro lugar e as crianças estão ali entretidas. Mas assim, deu meio-dia, 1 hora, que é o horário que as crianças estão acostumadas a comer, leva para ir almoçar e depois vão vocês. Ou pede alguma coisa, um almoço, não besteirinha, assim, só besteira. Não, comida, almoço comida. Mesmo. Eu e o meu marido, a gente pode comer besteira. Mas os filhos, eles precisam almoçar mesmo. Porque depois, quando voltar, a cabeça da criança, ela não tem muito discernimento do que, não, férias eu posso comer besteira, não, férias eu não posso. Aí você vai ter muita dificuldade para reenquadrá-la dentro da rotina dela mesma, do dia a dia. Porque na cabeça dela, um mês passado, semana passada, eu podia me entupir de salgadinho, podia comer besteira, minha mãe não ligava que eu comia comida mesmo, arroz, feijão, macarrão, e de repente eu não posso mais. Por que agora eu não posso mais? Vai dando um nó na cabeça deles, que eles falam, o que mudou? E eles não conseguem ter esse, porque antes era férias e agora não é mais. Eles não conseguem entender isso, então ele fica muito confuso. Daí começa a achar que a criança está fazendo birra, que a criança é manhosa, porque ele não tem esse liga-desliga que a gente tem muito mais fácil. Mas geralmente a gente usa também esse período de férias e muda tanto a nossa rotina porque a gente quer realmente separar, né? O que é trabalho, aquela rotina que eu acordo cedo, tenho horário para chegar na empresa, aonde quer que seja, se você trabalha por conta própria, tem aquela rotina para seguir, tenho que almoçar em determinado horário, depois à noite eu tenho que dormir num determinado horário. Então a gente quer usar as férias realmente para quebrar tudo isso. Se a gente dá essa virada toda, como você está falando, eu acordo meio-dia, não faço as refeições, a hora que volta, pode dar a sensação de que as férias não serviram para nada. Assim, estou cansada, parece que meu corpo não descansou. O que a gente precisa ver é que tem coisas que são boas dentro da nossa rotina. Então, você tem um horário bom, sempre um horário estabelecido para comer, para acordar, para dormir. Ele é bom para a nossa saúde. E se você faz essa quebra de uma forma muito brusca, então, assim, as minhas férias é como se eu fosse uma outra pessoa e eu trabalhando eu sou outra, o que você vai desenvolvendo para o seu filho? Aquela imagem de que trabalhar é ruim. Então, eu trabalho para eu viver no final de semana. Então, eu trabalho para eu ser feliz só nas férias. Isso não é legal, porque a criança começa a ter um problema achando que trabalhar é uma coisa ruim. Então, se você consegue estabelecer um ritmo que siga mais ou menos, não tão duro, porque ela pode acordar um pouquinho mais tarde, ela não tem que acordar 6 horas, mas ela pode acordar às 7, às 8, mas mais flexível, mas não tão elástico, tão sem regras nenhuma, a criança consegue ver que trabalhar e estar de férias são duas coisas boas. É complemento. É complemento.
Trabalhar não é uma coisa horrorosa. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com 15 anos e todo mundo reclamava tanto de trabalho e eu adorava. E assim, me deu um tilt na cabeça que eu falei, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Como que eu gosto de trabalhar? Porque dizem que trabalho é ruim e eu estou feliz trabalhando. E depois que eu fui entendendo que não, que trabalhar é bom. É bom mesmo. Porque a gente vê, é tão criado que, não, você tem que esperar pelas férias, pelo final de semana. E se você faz esse corte muito brusco, isso começa a criar na criança que trabalhar, ir para a escola é uma coisa ruim. E a criança segue muito o exemplo dos pais, né? Então, totalmente. Se os pais ensinam para a criança que trabalhar é ruim, que ter rotina é ruim, as crianças vão aprender. Então, os pais e avós e tios têm que tomar muito cuidado também no que estão ensinando para as crianças.